Querido, nessa noite, eu vou falar alguma coisa que você já ouviu e você vai se lembrar. Vou falar alguma coisa que você já ouviu e não vai se lembrar. E vou falar. Eu falo coisa, eu já ouvi o pastor falar isso, você vai ouvir aqui. Outras eu vou falar e você não lembrou que eu falei, mas falei. E outras que eu não falei, vou falar. É tudo isso que você vai ouvir aqui hoje. Tá certo? O que você já ouviu, o que você não se lembra que ouviu e o que você não ouviu. Está no pacote. Abra a sua Bíblia, vou usar esse versículo de João, capítulo 7, versículo 30. João 7, 30. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 30. Diz assim o texto, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 30. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora, isto é, não era chegado o seu tempo. Eu quero falar sobre o poder do tempo na nossa vida. E quando eu vou falar sobre o poder do tempo na nossa vida, eu tenho que falar sobre alguns aspectos do tempo. Em primeiro lugar, para a gente poder se situar, falar do tempo de Deus. Na verdade, Deus não vive no tempo, Deus vive na eternidade. Para Deus não há passado, não há presente nem futuro. Deus vive na eternidade. O Salmo 90, versículo 2 e 4 diz: antes que os montes nascessem, e que tu formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus. 1000 anos são para ti como o dia de ontem, como a vigília da noite que passou. O Salmo 102, versículo 27 diz: tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Na verdade, Deus é o criador do tempo. Ele é que criou o tempo. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 14 e 16, ele colocou os luminares na expansão e diz que ele fez o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Então, quem faz o tempo é Deus. Ele é que fez o tempo. Para você ter uma pequena ideia, não é, do Deus que é atemporal. Deus é atemporal, porque Ele vive na eternidade, mas para você entender um pouquinho só da dimensão disso, quando o tempo de Deus, que eu vou chamar tempo de Deus para a linguagem, para a gente poder entender, interfere no tempo do homem, só para você sentir o drama. Hebreus 1:1 diz: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Para Deus, últimos dias tem mais de 2000 anos. Então, cuidado quando você quiser dimensionar o tempo de Deus no tempo do homem, que você não vai encontrar a medida do homem, porque para nós, últimos dias, não é? Últimos dias de um mês, dia 25, 26, 27, 28, 29, 30... 31, últimos dias de um mês. Aqui a Bíblia está mostrando que últimos dias para Deus já tem mais de 2000 anos. Mediante a isso que eu falei, você tem que entender que Deus não precisa do tempo. Ele usa o tempo, porque quem precisa do tempo somos nós. E como Deus conhece as nossas limitações, então Ele usa o tempo. E você também tem que entender uma outra coisa, é que Deus nunca chega adiantado nem atrasado em coisa nenhuma. Deus sempre chega na hora certa. Gálatas 4:4 diz: e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, isso é, no
tempo certo, exato, sem passar 1 milímetro, sem adiantar 1 milímetro, Jesus chegou no planeta Terra. Então, meu irmão, fique tranquilo que a resposta, a porta que precisa ser aberta, o milagre que você precisa, não vai chegar nem atrasado, nem adiantado. No tempo certo, a porta se abre, o milagre acontece e a resposta chega. Deus pode operar o que quiser, em qualquer tempo e a qualquer hora, porque Ele possui o atributo exclusivo da divindade, da onipotência. Um Deus que tem todo o poder para operar a hora que quer, do jeito que quer, quando quer, da maneira que quer, e ninguém pode impedir. Por isso que um dos nomes de Deus está lá, não é? O Salmo 83, 18 diz: aquele que só Ele possui o nome Jeová e que é altíssimo sobre toda a terra. Só o nosso Deus tem o nome Iavé, o nome Jeová, um Deus que opera no passado, no presente, no futuro, opera em qualquer tempo, age em qualquer tempo, opera e age em qualquer área e ninguém pode impedi-lo. Esse é o Deus que nós servimos. Bem, eu já dei a você uma pequena ideia de Deus no tempo, porque na verdade não dá para a gente saber tudo, porque o apóstolo Paulo em Romanos 1,19 diz que o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. É o que se pode, porque a mente eterna de Deus, para a mente limitada humana, não vai dar para Deus revelar tudo. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 13, conhecemos em parte e vemos como por espelho, como por enigma. É em parte. Eu e você, ou qualquer teólogo, ou qualquer um, conhece em parte, porque Deus é muito mais do que aquilo que a Bíblia revela Ele ser. Amém? Bem, então, já falamos aqui uma pequena noção sobre o tempo de Deus, que Deus é atemporal e vive na eternidade. Agora, então, vamos falar do tempo do homem. Agora chegou o homem, que eu digo aí é o ser humano. Agora chegou a nossa vez, né? Primeiro, que o tempo do ser humano possui várias etapas. 9 meses para nascer, mais ou menos 1 ano para começar a andar e falar mamã, né? Mais ou menos 10, 12 anos para descobrir que papai e mamãe não são super-heróis e que a vida não é uma fantasia. 21 anos para atingir uma certa maturidade. Aí, em média, 30 anos para chegar no limite máximo da maturidade. A partir daí, o homem só acumula experiência e, com todo respeito, não estou acusando ninguém, se um camarada é Zé Bobão aos 30 anos, vai ser Zé Bobão aos 40 anos, Zé Bobão aos 50 anos, Zé Bobão aos 60 e Zé Bobão até morrer. Porque é no máximo até 30 anos que o indivíduo atinge o limite máximo da maturidade e, a partir daí, acumula experiência e, quando ele pensa que sabe das coisas, está na hora de morrer. Uma outra questão sobre o tempo do homem, que você já me ouviu falando aqui em várias vezes, e eu vou repetir, né, é que o ser humano é a criatura mais ignorante quando nasce, para se tornar mais inteligente quando cresce, e isso só é possível através das relações sociais, porque o ser humano se desenvolve a partir de outros seres humanos. Um ser humano isolado de outros seres humanos vai virar um monstro, que não sabe falar, que não sabe andar, que não sabe fazer nada. Diferente dos animais, não é? Os animais agem por instintos. O animal, o gato, só precisa ouvir um miado de um gato para poder miar. A mãe gata não ensina o gato a miar. Miau. Não. Vou repetir. Miau, miau. Não. É miau. A mãe gata não ensina o gato a miar. Aquele cachorrinho que parece o demônio da Transilvânia, que arrebenta com o sofá, que destrói a almofada, que rói pé de mesa, ele age no instinto que ele está programado, né? A mãe diz assim: destrói essa almofada aí, vai lá, destrói, agora acaba essa colcha. Mandaram para mim um vídeo de um cachorrinho pequeno, assim, sentado num sofá,
e o cara botou: vejam o demônio da Transilvânia, o que ele fez na casa. Meu irmão, um bichinho desse tamanho, foi um terror. A casa do cara estava toda dinamitada, travesseiro rebentado, colcha rasgada, sabe, sofá rasgado, um bichinho desse. Então, ele age por instinto, você não. Você se desenvolve através de outros seres humanos, porque você tem a capacidade da inteligência, da percepção, do entendimento, então você faz aprendizado a partir de outros seres humanos e se desenvolve aí. Uma outra coisa muito importante é que Jesus foi inserido no tempo do homem. Em Lucas 2,51, quando Jesus era criança, foi sujeito a seu pai e sua mãe. Depois, em Marcos, capítulo 6, versículo 3, né, quando Jesus volta para a sua cidade, a pessoa diz: não é esse aí o carpinteiro, não é o filho de Maria? Seus irmãos e suas irmãs não estão conosco? Olha lá, ele se desenvolvia na sociedade. Lucas 2,52 diz que Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e o homem. Isso é, e com os homens, Jesus se desenvolvia no mundo humano. Agora, quando Jesus passou a ser homem, adulto, aí a mãe de Jesus foi tomar satisfação com ele, em João 2,4, e Jesus diz uma coisinha para ela: mulher, que tenho eu contigo. Com todo respeito, tem alguns filhos aqui que estão precisando dizer para sua mãe: mulher, que tenho eu contigo. Você já não é mais criança, você já não é mais fedelho. E a mamãezinha está dominando você? Está escolhendo namorada para você, meu filho? É a mamãe? Está na hora de você dizer para essa mulher: mulher, que tenho eu contigo. E você que é casada? É pior ainda. Tudo é mamãe, mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe. Está na hora de dizer para essa mulher que a tua mulher não casou com um cara para ser dominado pela mãe. Ela casou com um cara para ser protetor dela e cuidar da casa. Então, está na hora de você dizer aquilo que Jesus disse para Maria: mulher, que tenho eu contigo. Está na hora. Está na hora. Agora escute, uma coisa terrível no tempo do homem é o ser humano pular etapas ou retroagir etapas. Menino com coisa de homem e homem com coisa de menino. E tem pai e tem mãe que quer tratar o seu filho como se fosse a sumidade, a última Coca-Cola do deserto. Aí fica um moleque fedelho se metendo em conversa de adulto. Ei, trata teu filho que é garoto como garoto, porque depois essa etapa vai ser queimada e vai custar para ele. Cada um na sua etapa, criança, criança, garoto, garoto, adolescente, adolescente, homem, homem. A perversidade, aí eu tenho que dizer, irmãos, a perversidade que essa esquerda nojenta do Brasil faz em querer implantar ideologia de gênero, eu não sei como é que tem um crente que é capaz de negar seus princípios de fé por causa de uma ideologia partidária. Sabe, eu fico com vergonha. Os caras são a favor de ensinar sexo para criança. A criança não sabe diferenciar sugestão de informação de ordenança. Ela recebe tudo como uma coisa só. Isso é uma covardia. Eles querem criança para deturpá-la desde o seu nascimento, desde a sua tenra idade. A criança ainda está em formação anatômica, a área da sexualidade, a área do impulso leva 21 anos para estar completa. Sabe o que significa? Que um garoto, uma menina de 10, 11, 12, 13, 14 anos, que já começa na prática sexual, e na bebida, e nas drogas, e no cigarro, vai ser um ser compulsivo sem limite quando chegar na fase adulta. Meu irmão, isso é uma coisa muito séria, e é uma covardia sem parar. Outra coisa é homem com coisa de garoto. Cara, tu está casado. Ei, tu não é mais garotão, só quer andar no meio de solteiro. Que papo é esse, meu chapa? Tu já é homem, tu já é marmanjo, irmão. Procura a tua turma aí, compadre. Só que é coisa de garotão, de menino. Tu está casado, tu não é mais o garotão, não. E você, minha irmã?
E você, querida? Hein? Rapaz, eu fico vendo, irmã, meu senhor da glória. Ei, minha irmã, a mulher com 50, 60 anos na cara se vestindo igual garotinha. Decote para mostrar os peitinhos. Tu não tem vergonha não, minha filha? Eu não estou fazendo apologia que garota nova tem que mostrar peitinho, por favor. Não estou falando isso aqui, não. Ah, pode, pastor. Não. O que eu estou falando é que eu fico abismado. Ei, você não precisa ser descontextualizada, mas mostra a tua idade. Sabe? Você pode estar atualizada e moderna sem pagar mico. Quer se vestir como uma garotinha? Todo mundo sabe que tu passou dos 50, linda. Pode esticar o que você quiser. E agora, rapaz, tem umas mulheres que vêm com um beijo assim, ó. Parece até aqueles índios que botam aquele troço. A mulher vem com um beijo desse tamanho, rapaz. Todo mundo sabe que tu botou porcaria nesse beijo. E ao invés de ficar melhor, ficou pior, ficou ridícula. Uma bochecha aqui e a outra embaixo. Bochecha assim, ó. Não é assim. É assim. Todo mundo sabe que tu fez aplicação nesse troço. Tem uma bochecha desse tamanho e uma outra menor. É um mico desgraçado. Eu não sou contra você fazer plástica, eu não sou contra nada disso não, pelo amor de Deus, melhore, tudo bem. Agora, você sabia que virou uma doença? Você sabia que tem mulher que faz 5, 6 procedimentos por ano? Agora tem que puxar mais um pouquinho aqui. Isso aqui é o nariz. Agora é aqui, no queixo aqui, está vendo um preenchimento aqui na testa, a orelha. A mulher vem toda deformada, cara. Todo mundo nota. Minha filha, tu vai para o carnaval, botou a máscara, porque você não é você é outra que está aí. Rapaz, um dia desse eu vi uma cantora, comentei até com o pastor Dilton, eu vi uma cantora e falei, não é ela, é outra, porque eu conhecia a outra e a outra era melhor do que essa, crente, evangélica, não é ela, é uma outra, ela está com a cara que não é dela, é uma cara de não sei o quê, porque a cara dela não é essa, ela era bonita, ainda tinha isso, ela era bonita, mas a mulher fez tanta pataquada que não é mais ela. Tem que saber viver em cada tempo, meu irmão. Ah, isso também com homem também. Mesma coisa. E você também, que está andando no meio de menina, você já é uma mulher, já é uma senhora, já está casada, vai procurar a tua turma. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, discorria como menino, mas quando eu passei a ser homem, eu deixei as coisas de menino. Me ajuda, Jesus. Não estou falando que você deve ser moderno, deve ser atualizado, não estou falando nada, não sou contra nada disso. Eu estou falando quando você quer viver fora do seu tempo. É isso que eu estou falando. É isso que você tem que entender. O camarada casou, antes de casar, vou continuar, ainda tem mais uma revelação, para passar para outro tópico. O camarada, antes de casar, jogava bola terça-feira, jogava bola quinta-feira e jogava bola sábado. Casou, quer jogar bola terça-feira, quer jogar bola quinta-feira. Tá, não cutuca ele não, deixa que ele já está sendo tratado aqui. Você não precisa nem cutucar que a lambada já está comendo aqui de cima. O cara quer jogar bola terça-feira com os amigos, quer jogar bola quinta-feira com os amigos, sabe? Tem que diminuir, tem que mudar isso. Também, minha irmã, você também não vai... Agora você não joga mais bola. Aí sai da lama para o tijuco, sai do 0 para o 1000. Não é isso, mas agora eu tenho que mudar. Eu tenho uma mulher, eu não posso estar agora como garoto, como garotão, só para lá e para cá, e jogando bola, aí na praia, aí em clube, sei lá o quê. Mudou o estilo. Cada tempo uma dimensão.
que você tem que entender. E para encerrar esse tópico, eu passar por outro, que eu já falei numa outra mensagem, mas vou dizer aqui, já que eu estou falando sobre o tempo do homem, o homem tem pouco tempo. O Salmo 103, versículo 14 e 15 diz, ele conhece que somos pó, ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Quanto ao homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, passando por hora do vento, logo se vai e o seu lugar não se acha mais. Ainda tem isso. Tempo de Deus, tempo do homem. Terceiro, tempo do mundo. Mundo aqui é o sistema social que nós estamos inseridos. Que tempo é esse? Nós estamos vivendo o tempo da pós-modernidade, que começou em 1950. As mudanças ocorridas na sociedade que mudaram o cotidiano das pessoas. É o que está acontecendo nesse tempo do mundo que nós estamos inseridos. Não é? Com o avanço das tecnologias e da informática, essas questões mudaram o cotidiano das pessoas. Então, esse tempo é chamado do tempo da pós-modernidade. Ele fez uma outra coisa. Esse tempo fez com que o ser humano vivesse do presente, do prazer e do individualismo. É o que está acontecendo nessa era. É o momento, é o aqui e agora. E ainda mais, com todo respeito a essa nossa garotada, que pensa, já falei aqui, vou repetir, que a vida é zap de 3 minutos ou filminho de YouTube. Eles pensam que não tem história para se construir nem tempo, que tudo é no estalar dos dedos, como um filme que vê em rede social. Então, vivem do aqui e agora e do prazer. Tudo pelo prazer. Lasque-se as consequências. É o prazer que vale. E o individualismo. As três coisas são contra os princípios do cristianismo. Mas é o tempo. E sabe o que esse tempo está ensinando e fazendo o ser humano? O ser humano ser compulsivo e consumista. Esse tempo da pós-modernidade está levando o homem a ser a compulsividade. Tá? Vive em compulsão por coisas. E consumista. Compra o que não precisa, compra o que não vai usar, compra porque o outro está comprando. Esse é um tempo, o tempo do mundo que nós estamos vivendo. Uma coisa nesse tempo é que você tem que estar antenado, porque as coisas ficam ultrapassadas rapidamente. Rapidamente as coisas ficam ultrapassadas. Então você tem que ter uma predisposição para estar aberto para o conhecimento. E aí a pergunta, né? Antes de fazer a pergunta, o padrão, o paradigma desse mundo, o modelo e o padrão desse mundo da pós-modernidade é que houve uma substituição, eu explico para você, da visão mecanicista para a visão do todo. O que é isso, pastor? Para você entender. Antigamente, o camarada precisava ser apenas, por exemplo, ele é um engenheiro mecânico, ele tinha que ser um exímio engenheiro mecânico e acabou. Hoje, ele tem que ser um exímio engenheiro mecânico, tem que falar inglês, tem que conhecer áreas afins, cursos com especializações. E outra, saber se relacionar. Senão não arruma emprego. Porque chega um outro, por mais fera que você seja um engenheiro, o outro não é tão fera, mas é bom, mas não é tão quanto você, mas ele fala inglês, ele tem vários cursos, ele sabe se relacionar. Mudou o paradigma. Então, quem vai vencer no tempo da pós-modernidade? Quem é que vai vencer nesse tempo que nós estamos? Quem tiver o domínio do conhecimento e da comunicação. E comunicação aí não é falar para a plateia, não é ser um youtuber famoso, não. É você estabelecer relações no lugar de trabalho e na sociedade. É isso. É quem vai vencer. E Deus colocou o planeta Terra inserido nesse tempo. Quando no Salmo 115, versículo 16, diz: os céus são céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Eu já disse aqui, a Bíblia não diz que Deus deu a terra aos filhos de Deus. Deus deu a terra aos filhos dos homens. O mundo, esse sistema social,
está aí para ser conquistado por qualquer pessoa. O camarada é adúltero, é cachorrão, é safado, não teme a Deus, mas conquista as coisas. E o outro é santo, ora, jejua, mas não faz a sua parte como um ser inserido na sociedade. Essa aqui é a verdade, irmão. Nós queremos que Deus faça alguma coisa quando Ele estabeleceu o princípio. A terra está aí para ser conquistada. Conquiste com conhecimento, com informações, com aprimoramento. Você que tem que conquistar, meu brother. Deus não vai conquistar para você, não. O que Deus conquistou para mim e para você foi a vida eterna. Isso Ele conquistou. E assim mesmo, você tem que obedecer princípios. Você tem que entender isso, meu amado. Tempo de Deus, tempo do homem, tempo do mundo. Agora preste atenção a isso que eu vou te falar. Aguça teu ouvido, porque isso aqui é muito interessante. Tempo dos outros. Isso aqui é um negócio muito sério. Não é o seu tempo, é tempo dos outros. Teve um salmista, que é uma história muito interessante sobre essa questão do tempo dos outros. Quando você começa a olhar a vida dos outros, é o salmista do Salmo 73. A primeira coisa que ele vai fazer é uma coisa que eu chamo da maldita comparação. O que eu sou e o que ele é, o que eu tenho e o que ele tem. Meu irmão, miséria é a maldita comparação. Você querer se comparar porque o outro... eu sou crente, eu sou fiel, eu dou dízimo, eu dou oferta. Meu irmão blasfema, debocha de Deus e está numa boa. Primeiro ele faz a maldita comparação, aí vai começar o caminho. Ele começa a ter inveja do ímpio. Começa a ter inveja das pessoas. Depois ele vai dizer que quase a vida dele foi destruída por causa disso. Depois... entre o versículo 12 e 14, ele vai se sentir injustiçado. Olha aí, o ímpio enriquece, está em segurança, aí ele vai dizer, em vão tenho lavado minhas mãos na inocência e tenho purificado o meu coração, porque todo dia sou afligido e a cada manhã sou castigado. Em vão eu tenho sido justo, eu tenho sido reto, eu tenho sido temente a Deus, eu estou passando tribulação e o cachorrão do ímpio prosperando. Depois, ele vai ficar perturbado e frustrado. Diz no versículo 16, que eu fiquei perturbado quando eu tentei compreender isso. E depois vai acontecer a coisa pior, versículo 21 e 22. Ele fica doente emocional, doente fisicamente e ignorante. Ele diz assim, o meu coração se azedou, sinto picada nos rins, era como um animal perante ti. Doenças psicossomáticas, que a maioria das doenças são de origem mente, emoções, que transfere para o soma, para o corpo. Tudo por causa do tempo dos outros e a comparação consigo mesmo. Mas a receita dele é que é interessante. A receita do salmista está no versículo 18, 19, 23 e 24, quando ele vai dizer, então entrei no santuário, então eu entrei na presença de Deus e compreendi o fim deles. Tu os coloca em lugares escorregadios. Em um momento estão apavorados e aterrorizados. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho e depois me receberás em glória. Ei, pare de comparar a tua vida com a vida dos outros. Pare de comparar o tempo que você está vivendo com o tempo dos outros. Isso pode te perturbar. Eu me lembro que quando eu estava casado com Elisete, eu sou casado com a Elisete, meu irmão, que é deputado Samuel, é casado com a irmã mais velha. Meu irmão é mais velho do que eu, 10 anos. Samuel era diretor de multinacional. Casa própria, carro próprio,
A irmã da Elisete, carro próprio, tirava férias em hotel, e eu, lascado de maré, desci. Morando na Rua Braga, não que a Rua Braga seja de lascado, mas num prédio inferior, e andando na Kombi da igreja quando deixava e sobrava. E meu irmão era um engenheiro, bem de vida, diretor de uma multinacional. Meu Deus, meu irmão, né? Ele tem, né? Eu não tenho, né? Poxa, podia pegar metade dele e dar para mim. Era a vida dele. Vibrava com o sucesso dele. Você fica fazendo comparação, aí teu filho vê o primo, teu irmão tem uma vida melhor do que a tua, está num outro nível, aí chega o teu filho, papai, eu quero um tênis igual ao do meu primo. O tênis custa 1.500 contos, só falta andar sozinho, o tênis, do primo que o pai pode. Você, diz para ele, toma aqui um Conga. É esse aqui, é esse de 150 conto. Põe ele e vai dando glória a Deus, porque é o que eu posso. Mostra a realidade da tua vida, rapaz. Para de querer ficar comparando e vivendo o que você não pode. Não dá para tirar férias em hotel? Pega um isopor. Bota guaraná. Se for caro, groselha. Faz sanduíche, vai para a praia do Recreio, de Grumari. Vai para a praia de Araruama, faz lá um farnel, uma farofa, e dá glória a Deus e viva feliz, porque eu fiz isso muitas vezes. Dá para ir para um hotel de meia estrela? Então vai. A pensão do seu mané, em frente à praia não sei de quê, vai. Para de ficar fazendo comparação. E também quero dizer uma coisa, pare de submeter sua vida a parentes seus que não têm o nível que você tem, e você então se reprime por causa dos outros. Não posso viajar não, meu irmão vai falar. Lasque-se a língua do teu irmão e de quem quiser. Viva a tua vida. Não, a pessoa vive reprimindo. Não posso ver o que é que vão falar. Não, eu não posso fazer uma viagem para o Nordeste. O que é que vão falar? Eu não posso ir na Disney. Meu irmão, meu irmão, então tá bom. Então viva a vida, porque a comparação pode ser positiva ou negativa. Negativa quando você está olhando o outro que é maior e quer o que ele tem e não tem. É negativo para o cara. E o outro que tem. Não vou porque é meu irmão, porque é meu cunhado, porque é meu primo. Ei, cada um viva a vida conforme pode. Não estou falando para você esbanjar nem rasgar dinheiro. É o tempo dos outros, não é o teu tempo. Tá, glória a Deus, abençoe ele lá, mas não escade de mim não, hein, Jeová, estou aqui, hein. Estou eu aqui, a coisa está feia, mas eu estou aqui. Estou aguardando, hein, Jeová? Olha eu aqui, hein? Estou na fila. Faz essa fila andar, Senhor. Tempo de Deus, tempo do homem, tempo do mundo, tempo dos outros, e tem uma outra coisa chamada fora de tempo. Segura aí, irmão. Fora de tempo. Tem duas características o fora de tempo. O primeiro, sabe, é antecipar coisas, precipitação. Coisa antes da hora, ao invés de ser bênção, é desastre. É só você lembrar de Saul em 1 Samuel, capítulo 13. Não teve paciência para esperar o sacerdote chegar, oferece sacrifício e perde o reino. Precipitação. Não é? A Bíblia diz em Provérbios 28:20 que o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Cuidado com coisas antes da hora. Então, uma é querer as coisas antes do tempo, precipitação. E outra é deixar o tempo passar, perder oportunidades. Deixar o tempo passar. Lembra de Esaú? Está lá em Hebreus 12, 16 e 17, não é? Vendeu a primogenitura por um prato de comida. Deixou a oportunidade passar, depois buscou com lágrimas, mas não encontrou mais a bênção. Lembra das 10 virgens, as 5 virgens loucas ou imprudentes? Não tinham azeite.
Ao invés de no tempo que eram para estar preparadas, não se prepararam. Aí foram buscar azeite, veio o noivo e elas ficaram. Eu e você temos que entender, como diz Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Vamos aprender com Jesus. Lembra de Jesus para Maria em João 2,4? Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Mas em Mateus 26,45, Jesus diz, agora é chegada a minha hora. Cuidado. Cuidado para não querer coisa fora da hora. E cuidado para não jogar o tempo fora. Aproveita para dizer para a garotada. Não quer estudar, não quer trabalhar, não quer se aprimorar, porque tem feijão e arroz do papai e tem lá uma meia cama para dormir. Então, leva a vida de qualquer jeito. É o Zeca Pagodinho gospel. Leva a vida, deixa a vida me levar. E vai embora. Aí daqui a pouco o tempo passa, quando você acorda já era. Tu não é mais garoto, você não é mais uma menina, você é um adulto e jogou tempo fora. Cuidado com fora de tempo. Tanto por precipitação, quanto por deixar as oportunidades passarem. Tempo de Deus, tempo do homem, tempo do mundo, tempo dos outros, fora do tempo e meu tempo. O que é meu tempo? É você saber se situar nesse tempo que você vive. Está na hora de gastar ou de economizar? Como é que é? Que tempo é esse da tua vida? Que tempo é esse? Está na hora de continuar trabalhando duro, gastando toda a energia, ou está na hora de aliviar um pouco? Você tem que saber, meu queridão, que tempo é esse da tua vida? Ei, se situe. Está na hora de morar num lugar melhor, ou está na hora de continuar morando exatamente aí? Porque não é o lugar que nos faz, é nós que fazemos o lugar. Você pode morar num lugar melhor? Vá, Deus te abençoe. Não pode? Então faça desse lugar o lugar melhor. Você tem que situar a tua vida, meu filho. O seu tempo. Você tem que saber situar como é que está a tua vida. Como é que está a tua vida espiritual, tua vida material, tua vida emocional, como é que está? Tem que saber o seu tempo, o que está acontecendo com o teu casamento, criação de filho, com o teu trabalho. Você tem que ver, você tem que olhar, você tem que observar o seu tempo. Gente que fica olhando o tempo dos outros que esquece o seu. Isso aqui é importante. Isso aqui é sério. Agora escute, em 7º lugar. Eu sei que todo mundo quer isso aqui. Tempo de Deus na nossa vida. Sabe o que é o tempo de Deus na nossa vida? É a soma do tempo de Deus, tempo do mundo, tempo do homem, e o meu tempo é igual ao tempo de Deus. Tempo de Deus na minha vida. Você tem que entender igual a Davi. Você não precisa matar ninguém, atropelar ninguém, armar contra ninguém para chegar a esse tempo. Davi, por quase 10 anos, sofreu angústias, perseguições, injustiças, mas ele não matou Saul quando Saul teve na mão dele. Você não precisa matar ninguém, você não precisa destruir ninguém. Vai chegar o tempo de Deus para você. E eu quero ser profeta de Deus em alguma dessas áreas. Vai chegar o tempo de Deus para você na sua família, de converter teu marido, de salvar esse teu filho, de libertar essa tua filha, de restaurar teu casamento. Vai chegar o tempo de Deus no teu trabalho, de promoção, de salário melhor, de emprego melhor. Vai chegar o tempo de Deus no teu negócio, de crescer, de desenvolver. Vai chegar o tempo de Deus na tua vida ministerial. Vai chegar o tempo de Deus para teus inimigos serem envergonhados, confundidos e derrotados. Vai chegar o tempo de Deus que Ele vai abrir as portas para você. Recebe aí. Vai chegar o tempo de Deus de promessas se cumprirem na sua vida. Vai chegar o tempo de Deus dele operar milagres. Vai chegar o tempo de Deus de uma nova dimensão. Oi, querido, creia. Continue
continue, lute, se esforce, busque a Deus a qualquer hora, a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer, vai chegar o tempo de Deus para você. Você está me vendo aqui? Você está me vendo aqui, né? Como pastor da DEVEC. É. Uns estão me vendo quando já estava esse templo. E tu conhece o quê? Da minha história. O que é que tu sabe? Por onde eu passei? O que é que aconteceu? Ah, meu irmão, tem gente enganada. As coisas não acontecem, irmão, do jeito que a gente quer, nem na hora que a gente quer. Mas eu sempre criei. Vai chegar o tempo de Deus para mim. Vai chegar o tempo que Deus vai abrir a porta. Vai chegar o tempo que eu vou ter respostas às minhas orações. E creia, Deus te trouxe aqui. Ele está no controle do tempo, meu irmão. Ele é que controla o tempo, é o criador do tempo, ele sabe de tudo. Vai chegar o tempo de Deus, recebe aí, meu irmão. E se você crê, abra a tua boca, dá um glória a Deus, dá um aleluia aí, de que você crê que vai chegar o tempo de Deus para você. E eu vou terminar com a última coisa sobre o tempo. Fins dos tempos. Fim dos tempos. Que tempo é esse? Tempo que nós estamos vivendo, tempo difícil, como diz 2 Timóteo 3. Difícil de relacionamento, manter casamento, criar filhos, ter amizade. Tempo difícil de maldade, de devassidão. Agora, fique atento aos sinais. Mateus 24, 37 diz, assim como no dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Dias de devassidão total, é o sinal. Esteja preparado. Mateus 24, 42 diz, vigiai, pois não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Romanos 13, 11 diz, isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 12. Eis que cedo venho e trago comigo o meu galardão, a dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, né? O primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Olha, bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. A qualquer hora vai acabar o tempo do mundo, o tempo do homem, o tempo dos outros, o fora de tempo, o seu tempo e o tempo de Deus. Você vai entrar no tempo da eternidade. Ei, quem crê e pode dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus. Daqui a pouco vai findar o tempo e vai começar o dia da eternidade. A igreja de pé, por favor.